Semana Europeia da Saúde Pública 2023. Questões globais, ações locais. Saúde mental para todos, na segunda-feira, dia 22 de maio. Bom dia a todos. Esta não é uma intervenção para vos receber da forma formal que será esperada, é apenas umas boas-vindas. Gostávamos de agradecer a presença de todos. Temos a nossa sessão oficial de abertura às 12 horas, por isso teremos então aqui formalizadas as boas-vindas às 12 horas. Mas vamos iniciar e começo por agradecer também aos nossos preletores que aqui estão já preparados para iniciar uma conversa. E também ao nosso moderador, o jornalista Alberto Pita, a quem vou passar a palavra para iniciar a nossa conversa. Todos, muito obrigada. Até já. Olá, muito bom dia a todos. Portanto, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Eu sou seguramente a pessoa que menos conhece da área da saúde mental aqui, mas vou tentar fazer o melhor que sei, no sentido de ajudar a esclarecer dúvidas que possam existir, ou então mesmo debater assuntos que façam parte da atualidade e da vossa profissão. Como a doutora Bruna estava a explicar, temos aqui um painel que é composto por 4 pessoas, portanto este é o primeiro painel da semana. Esta mesa redonda é dedicada à saúde mental para todos e, portanto, temos a doutora Susana Gonçalves, o Dr. Paulo Rego, a senhora enfermeira Ana Pereira e a doutora Ivone Nunes. Vou falar só um bocadinho de cada um, aqui uns dados biográficos para conhecermos um pouco melhor cada um dos oradores. O Dr. Paulo Rego Sousa é assistente graduado em pediatria, neuropediatria, mestre em sono, pós-graduado em neurodesenvolvimento, é coordenador da unidade de neuropediatria e do Núcleo de Formação do Serviço de Pediatria do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Tem uma participação ativa em reuniões científicas no âmbito da pediatria e neuropediatria. É autor de vários artigos científicos, revisor convidado de algumas revistas, de várias revistas. Dedica o seu trabalho no diagnóstico, orientação clínica e terapêutica de crianças dos 0 aos 18 anos de idade, com patologia neurológica na região autónoma da Madeira. Já fez parte de vários órgãos sociais, faz parte de órgãos sociais da secção regional da Ordem dos Médicos da região autónoma da Madeira. Relativamente à doutora Susana Cunha Gonçalves, é médica especialista em saúde pública, exerce funções na Unidade de Saúde Pública do Cesaramo, realizou a sua formação especializada em saúde pública na Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, é mestre em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova, atualmente é doutoranda em Medicina Tropical do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Peço desculpa. Temos também Ana Pereira, que é enfermeira, especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica no Centro de Saúde de Santo António, é mestranda em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, é pós-graduanda em psico-oncologia pelo Instituto Português de Psicologia e outras ciências. Temos, por fim, a doutora Ivone Nunes, que é licenciada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, especializou-se em Psiquiatria no Hospital Miguel Bombarda e Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Está a exercer funções de assistente hospitalar na RAM desde 2009. Atualmente é assistente graduada e diretora do Serviço de Psiquiatria no Cesaramo. Eu ia sugerir que começássemos com a doutora Susana Gonçalves, que vem falar sobre saúde pública e comunicação sobre saúde mental. Faz favor. Olá, muito bom dia a todos. Olá, muito bom dia a todos. Desde já um agradecimento à organização pelo convite de estar aqui com os meus colegas a falar sobre esta temática da saúde mental e particularmente do tema da comunicação em saúde mental.
que é um tema difícil, em que temos poucas respostas, as respostas que temos não são simples e são até controversas em algumas situações. Portanto, falar deste tema é sempre importante e ajuda-nos a tentar chegar a uma comunicação mais precisa, mais produtiva e sensível naquilo que são matérias da saúde mental e dos problemas de saúde mental. As sociedades, de forma geral, isto é transversal, portanto, a forma como elas sentem um determinado tema é plasmado na sua comunicação sobre esse tema, não é? E virtualmente a comunicação pode alterar a forma como nós sentimos e vivemos um determinado tema. Portanto, a comunicação é um instrumento e nós em saúde pública gostamos muito deste instrumento, exatamente porque este instrumento é capaz de mudar, de alterar comportamentos e quando alteramos comportamentos estamos a trabalhar os determinantes comportamentais da saúde, que são aqueles que são mais difíceis de atuar. Não é simples a comunicação em saúde mental e quando nós pensamos naquilo que é a comunicação e na nossa audiência, não é? Para quem é que nós estamos a comunicar saúde mental, quem é que está a ouvir do outro lado. O Nelson Mandela tinha uma frase que eu acho que é muito interessante, porque ele falava da linguagem e da forma como nós utilizávamos a linguagem. E quando a linguagem é reconhecida pelas pessoas, nós chegamos ao cérebro, a informação chega ao cérebro das pessoas. Mas quando a informação é do próprio, não é? Aí nós chegamos ao coração, não é? E conseguimos alterar comportamentos. E não é de todo difícil, não é? Quando falamos de comunicação, não é de todo descabido quando pensamos em comunicação, de como é que nós temos que fazer esta comunicação e quais são os dilemas que estão por trás de uma comunicação em que nós, acima de tudo, o que queremos fazer é mudar o estigma associado à doença mental e à falta de saúde mental. Nós gostamos particularmente de analisar esta matéria da comunicação olhando para o problema em si. E a verdade é que todos nós reconhecemos que a saúde mental é um problema de saúde pública, não é? Tem a sua magnitude, a sua transcendência, a sua vulnerabilidade, não é? Reconhecemos que é uma doença que tem muita morbilidade e tem um impacto nos anos de vida potencialmente perdidos e na mortalidade prematura. Mas vai muito mais além do que isso. E vai além como? Quando olhamos para uma pessoa que tem um problema de saúde mental, que tem uma doença mental diagnosticada, ela, face à restante população, ela tem um risco acrescido de ter outra doença, outra comorbilidade. Portanto, quando olhamos para um doente mental, não estamos a olhar para um doente só que tem uma patologia mental. Ele tem mais do que isso, está bem? E isso tem um impacto. Impacto que falámos da transcendência social, não é? Que, apesar da doença mental ser invisível, ela não é totalmente invisível, não é? Ela está entre todos nós. Nós temos amigos, temos familiares, temos pais, temos filhos que têm problemas de saúde mental e, portanto, ela não é tão invisível quanto isso. Ela é silenciosa, mas não é invisível. E depois tem a transcendência económica, não é? Quando olhamos para os números, qual é o peso, o impacto desta doença em termos de custos, não é? De custos diretos da própria doença, quando falamos do tratamento da doença, mas também dos custos indiretos associados à perda de produtividade destas pessoas, não é? Às reformas antecipadas por invalidez que são atribuídas a pessoas que têm estas patologias, mas também porque muitas vezes esta doença ocorre em idade ativa e, portanto, as pessoas, se por algum motivo tiverem o desfecho mais infeliz da doença mental, não é que é o suicídio, estamos a perder
potencial bruto de PIB, não é de riqueza para o país. E, portanto, isto tem tudo o impacto e, portanto, é sempre importante falarmos não sei se o meu moderador quer... Não? Tem sempre um impacto e que é importante sempre analisar. E é difícil trabalhar o estigma, não é? Porque o estigma está enraizado numa cultura, numa sociedade, não é? E este determinante cultural é um determinante que limita muita coisa. Limita, primeiro, o acesso das próprias pessoas aos cuidados de saúde, não é? Limita a forma como a pessoa encara o tratamento e a adesão ao próprio tratamento. Limita a parte dos profissionais de saúde em estarem disponíveis para um diálogo sobre saúde mental, que também às vezes é complexo, quando o estigma está presente na sociedade, não é? E este determinante cultural não está sozinho, não é? Depois ainda temos aqui associados as raças, as etnias. Por exemplo, nós sabemos que a população asiática tem mais dificuldade em reconhecer sintomas de doença mental e de procurar ajuda dos cuidados. Portanto, depois aqui ainda temos estas características dos indivíduos dentro da sociedade que também vão limitar o acesso aos cuidados de saúde. Mas não é só, não é? Falamos de recursos também, não é? Temos que comunicar esta questão dos recursos. Onde é que estão os recursos na saúde mental? Portanto, os recursos financeiros, sim, e os recursos humanos. Onde estão os nossos terapeutas ocupacionais? Onde estão os nossos psicólogos? Onde estão os nossos enfermeiros especialistas em saúde mental? Onde é que estão os nossos psiquiatras? E isto, se a falta de profissionais de saúde é transversal em todo o Sistema Nacional de Saúde, ou em todo o Serviço Nacional de Saúde, a verdade é que as questões com a falta de acesso a estes recursos fazem com que a pessoa procure, nomeadamente no setor privado. Mas para eu procurar no setor privado, eu preciso de um determinante, que é o determinante económico. É eu ter o orçamento familiar para poder usufruir da oferta do setor privado. E, portanto, isto tudo são barreiras terapêuticas e barreiras à saúde mental que estão instaladas na nossa sociedade e que são difíceis de nós ultrapassarmos. E, portanto, temos que trabalhar o estigma, primeiro que tudo, não é? E trabalhar o estigma passa muito por falar sobre o tema. Portanto, estarmos aqui a falar hoje sobre o tema é importante. Mas é importante também a forma como eu falo sobre o tema. Portanto, hoje é segunda-feira. E eu posso dizer que as segundas-feiras eu fico deprimida nas segundas-feiras de manhã. Utilizar o termo deprimida aqui é um tema, é uma palavra que é... Todos nós íamos concordar, sim, realmente uma pessoa fica, mais triste. Portanto, o que eu queria dizer era uma emoção, é a tristeza da segunda-feira, não é? Das segundas-feiras de manhã. Mas eu estou a usar uma palavra de depressão, não é? Isto eu posso estar a enviesar alguém, nomeadamente um doente, não é? Em que eu vou misturar o conceito de emoção com uma doença, não é? E a pessoa está doente, mas acaba por banalizar a sua doença porque nós dizemos que às segundas-feiras de manhã ficamos mais deprimidos. E, portanto, a linguagem com que nós utilizamos em saúde mental é muito importante. Mas não só, não é? Nós hoje em dia temos muitas pessoas a falarem sobre saúde mental, celebridades que falam de saúde mental, falam dos seus problemas na saúde mental e na forma como ultrapassaram e episódios específicos da sua vida onde tiveram doença mental, não é? E isto é importante. É importante porque estamos a trabalhar as barreiras, não é? Estamos a falar sobre o tema. Mas é importante para quem? Quem é a audiência que isto faz efeito? Quem tem impacto nisto? E o que os estudos me mostram é que o impacto disto é só naqueles que têm algum tipo de contacto com a falta de doença mental, com a doença mental ou com a falta de saúde mental, não é? Portanto, tem que ser uma pessoa que tenha experienciado no próprio a doença mental ou que próximo tenha um amigo, um familiar que esteja a passar por isso. Caso contrário, há o backfire effect, que é o efeito ricochete. Não vai ter efeito nas pessoas em que não têm proximidade com esta temática. Pelo contrário, até aumenta um certo estigma. Associam o facto daquela pessoa estar a falar de uma fraqueza da personalidade, não é? E, portanto, é preciso ter cuidado quando falamos estas questões e de como é que falamos esta questão da saúde mental. E depois... temos uma coisa que eu gosto muito de falar, que é um pouco controversa também, e que ocorre muito nos Estados Unidos, que os americanos gostam muito de fazer a publicidade a medicamentos não sujeitos a receita médica. Portanto, para além dos não sujeitos a receita médica, fazem também publicidade com receita médica. E eles avaliaram o impacto
dessa publicidade, na perspectiva, no estigma social associado à doença mental, quando a publicidade era sobre substâncias que estavam de alguma forma associadas ao tratamento destas doenças mentais. E o que é que eles verificaram? Verificaram que havia uma redução do estigma, o que para nós, e quem percebe um pouquinho, como eu, de comunicação, faz todo o sentido, não é? Porque assim, a publicidade, eles utilizam técnicas de comunicação que conseguem alterar estereótipos e modificar comportamentos, portanto, se modificam para o resto, também modificam para a doença mental através do consumo destas substâncias, não é? Mas isto faz-nos pensar, não é? Sobre isto, se podemos utilizar esta técnica, se não. E depois, só para finalizar também, a questão da comunicação social e dos mídia, não é? O que a evidência nos mostra é que quando nós temos um jornalismo que faz reportagens positivas sobre a saúde mental, nós aumentamos ou aumentamos a empatia, diminuímos o distanciamento social, diminuímos o estigma destas pessoas. E quando temos reportagens com conteúdo negativo, tem exatamente o efeito oposto. E isso é fácil de nós pensarmos quando nós vemos aquelas notícias muito mediáticas dos tiroteios em escolas, em igrejas, em que há uma associação, que é quase sempre feita, para não dizer sempre, entre o comportamento que foi efetivado, um episódio de violência drástica, com a doença mental. Portanto, há uma tentativa sempre de fazer esta associação, de forma a quê? A desresponsabilizar um pouco a pessoa, não é? Mas, por outro lado, tem um efeito péssimo, que é dizer que toda a doença mental, ou toda a pessoa portadora de uma doença mental, é violenta, quando a evidência nos mostra exatamente o contrário. Doutora, muito obrigado. Também vamos dar aqui a palavra ao Dr. Paulo Rego Sousa, que vai falar sobre saúde mental ao longo da vida, a importância do desenvolvimento infantil. Por favor. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à Comissão organizadora o convite que me foi feito. Gostaria de lembrar que eu sou pediatra e muitas vezes o pediatra, na idade pediátrica, para além de neuropediatra, o pediatra na idade pediátrica tem um papel importante na prevenção e realmente, pronto, a idade pediátrica é fundamental para um bom desenvolvimento em termos da saúde mental, não é? Eu, pronto, gostei muito de ouvir a colega a falar, mas antes de falar da doença mental, eu gostaria de falar, talvez a mim que me cabe, que eu não sou pedopsiquiatra, lembro bem disto, da importância de um bom desenvolvimento infantil como um método de prevenção para a doença mental. Por isso, a saúde é o bem-estar biopsicossocial e a parte biológica que nós percebemos, não é? E a parte social também, e claro que a parte que eu estou a falar, a psicossocial está muito relacionada uma com a outra, aliás todas as três estão, mas é realmente na idade pediátrica que nós devemos fomentar uma boa saúde no seu global, incluindo a saúde mental. Por isso, eu como médico não posso dissociar a saúde, apesar de fazer neurologia, como especialista da neurologia pediátrica, eu não posso dissociar sempre o bem-estar dessas três grandes áreas, não é? Que é o biológico, o psicológico e o social. E todos nós sabemos, e está mais do que descrito, que realmente são os 3 primeiros anos de vida são fundamentais para o bem-estar e até na prevenção de doenças psiquiátricas futuras, pronto, reportando uma doença, não é? E quais são então, basicamente, nós sabemos que todos nós nascemos com genes. Eu costumo dizer que basicamente a natureza dá-nos o baralho de cartas. O baralho de cartas são os nossos genes e a vida é como são os players como jogar o baralho de cartas, não é? E como todos nós jogamos
com cartas, sabemos que podemos fazer diferentes jogos com o baralho de cartas, podemos ganhar, podemos perder com o nosso baralho de cartas, e muitas vezes o baralho de cartas pode estar prejudicado ou pode estar, pronto. E o que eu quero dizer é que, em termos da saúde psicológica e mental de uma criança, claro que existe algumas vezes uma predisposição familiar para determinadas situações de doença, mas o ambiente é fundamental e dessa forma um bom desenvolvimento infantil nas suas vertentes de proteção, de carinho, de afeto dentro do seio familiar e a proteção da criança para alguns problemas como pobreza, como maus tratos, como bullying, podem, de certa forma, otimizar o desenvolvimento infantil e, de certa forma, prevenir a posteriori problemas em termos de comportamento, de autorregulação, de socialização, problemas de socialização, problemas até de ansiedade e problemas de depressão futura. Por isso, eu estou a falar como pediatra geral, nem como neurologista, estou a falar como médico e é fundamental a prevenção. E dessa forma a sociedade tem um papel fundamental para avaliar o bem-estar da criança e eu, como pediatra geral, tento avaliar, quando faço consultas de pediatria geral, o seio familiar, se existem alguns problemas e alertando e prevenindo algumas situações de stress familiar para que a criança tenha uma boa saúde mental. Isto é uma tarefa árdua. Quando nós falamos que saímos de uma pandemia, crianças fechadas, houve pais que ficaram desempregados, temos numa situação internacional de uma guerra, temos uma inflação a aumentar, temos depois pais com horários tripartidos, não sei se alguém aqui tem horário tripartido, e depois muitas vezes são pais que trabalham na mesma área, em que não têm tempo para os filhos, muitas vezes têm que ter 2 empregos para conseguir ter o income, o PIB individual, para poder dar todos os apoios que a sociedade cada vez é mais exigente. Isso faz com que realmente a pressão psicológica nas famílias e na criança seja cada vez maior. Não seja por isso que cada vez vemos uma diminuição da natalidade, porque os jovens casais têm muito mais dificuldade e pensam muito mais no seu futuro e no futuro dos filhos e nos gastos e nos custos que podem dar. Por isso, é fundamental todos nós, os players da sociedade e as entidades competentes, tentar otimizar os apoios à idade pediátrica, para que nós tenhamos uma boa prevenção da saúde mental na idade pediátrica. Não esquecer que os 3 primeiros anos são os anos fundamentais. E eu quando vejo, por exemplo, como pediatra geral, licença de amamentação até 1 ano todas as mulheres podem ter. Mas a partir de 1 ano, se não tiver a amamentar, perdem aquela horinha que têm para otimizar o cuidado e a prestação de cuidados ao filho. Que devia ser uma coisa que até aos 3 anos, até a escola obrigatória, poder ter tempo para dar à criança, ter, de certa forma, os pais terem esse tempo de qualidade para otimizar um bocadinho a saúde, que é o bem-estar biopsicossocial daquela criança. Pronto, há muitas coisas que realmente têm que ser tidas em conta na idade pediátrica e como tal, eu agradeço desde já esse convite e venho aqui falar mais da saúde biopsicossocial do que da doença psiquiátrica na idade pediátrica. A senhora enfermeira vai falar sobre a saúde mental em momentos de crise e em grupos vulneráveis. Penso que tem um trabalho específico num determinado contexto que eu gostava também que apresentasse aqui à plateia. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada à comissão organizadora do evento. É sempre muito bom poder estar aqui presente nestes momentos de partilha de conhecimento. A intervenção na crise. Talvez explicar aqui um bocadinho primeiro o que é a intervenção na crise. Portanto, intervir na crise é intervir perante um evento de vida adverso,
Normalmente a crise é um estado temporário de desorganização em que o indivíduo apresenta um desequilíbrio emocional que advém da sua incapacidade de gerir eficazmente as suas estratégias de coping num determinado contexto. Normalmente ele apercebe-se que os seus recursos de adaptação serão ineficazes e vão dificultar a gestão emocional e aqui a capacidade de resolução dos problemas. Podemos estar a falar de vários tipos de crises. Temos as crises de desenvolvimento relacionadas com a faixa etária, relacionadas com os nossos próprios processos de maturação. Temos as crises acidentais, por exemplo, motivadas por um acidente, motivadas por uma catástrofe, por exemplo, ou então aqui as crises situacionais, e nestas eventualmente aqui encontramos, por exemplo, um diagnóstico de uma doença, um desemprego, um divórcio, por aí. No entanto, a crise pode ser sempre vista de duas formas, ou como uma ameaça ou como uma oportunidade. Quando ela é vista como uma ameaça, aqui os sintomas de ansiedade normalmente agravam-se e eventualmente podem comprometer o comportamento adaptativo e levar a respostas disfuncionais. E aí, sim, faz todo o sentido uma intervenção na crise. Eventualmente, pessoas que interpretam a crise como uma oportunidade encontram nela novos recursos, novas estratégias e promove aqui um desenvolvimento pessoal que é extremamente importante. E o Dr. Paulo estava aqui a falar em termos da infância, portanto, também as crianças têm os seus momentos de crise e também elas necessitam de os ultrapassar para o seu próprio crescimento pessoal. No entanto, falamos aqui de vários fatores e falámos aqui ao longo da manhã de hoje já de alguns. Falamos de uma comunicação eficaz, falámos dos eventos de vida adverso na infância. Portanto, há de facto muitos fatores que podem surgir, nomeadamente as questões, por exemplo, do estigma, da discriminação, que podem agravar aqui a vivência da própria saúde mental, o acesso a cuidados de saúde mental. Portanto, aqui podemos estar a falar numa boa rede de apoio, aqui em termos da região. Honestamente, acho que sou suspeita para falar, mas acho que temos uma boa rede de apoio, um bom rácio de profissionais, de médicos de família, de psiquiatras, de psicólogos, de enfermeiros especialistas em saúde mental. No entanto, isto não é uma realidade a nível nacional. E, efetivamente, algumas pessoas podem estar, por exemplo, a residir demasiado longe dos centros de saúde ou dos serviços especializados na área da saúde mental para obter respostas aqui mais eficazes. Falámos noutros fatores, portanto, as minorias étnicas, as barreiras linguísticas, as barreiras culturais, estes momentos que estamos agora a viver em termos da guerra a nível internacional, o agravamento da situação socioeconómica, portanto, são tudo fatores que podem levar e desencadear aqui uma crise. No contexto específico, como estava a falar, portanto, quando nós falamos de populações vulneráveis, são populações que efetivamente já têm aqui alguns eventos de vida adversos e que às vezes encarar um novo evento poderá ser particularmente difícil e poderá levar a esta situação. No caso da doença oncológica, é efetivamente um projeto no qual me tenho dedicado mais recentemente, um projeto para o qual sou suspeita de falar, acho que faz todo o sentido, tenho um gosto enorme em poder fazer este tipo de intervenção, advém daquela que foi a minha experiência a nível hospitalar nos cuidados na prestação direta de cuidados ao doente oncológico e no qual identifiquei esta necessidade de uma intervenção mais especializada na área. Efetivamente são pessoas que oferem aqui um acesso aos cuidados de saúde muito bom em termos dos tratamentos, por exemplo, de quimioterapia, de radioterapia, imunoterapia, portanto, tudo aquilo que é uma oferta terapêutica, estamos efetivamente muito bem e isto tem tido, todo este desenvolvimento tecnológico e farmacológico tem tido uma repercussão em termos do aumento das taxas de sobrevivência, mas a verdade é que continuamos a falar do aumento da incidência das doenças oncológicas. Portanto, nós sabemos que neste momento é a principal causa de morte em Portugal e é a segunda causa de anos de vida perdidos ajustados para a morbilidade. Em 2017, o professor Dr. Sobrinho Simões dizia numa entrevista na Rádio Renascença que daí a 50 anos todos nós iríamos ter um cancro. Portanto, sendo uma certeza que cada vez mais vamos nos deparar com doenças oncológicas, cada vez mais vamos nos deparar também com aumentos da taxa de sobrevivência, portanto, isto é também um problema dos sobreviventes. Então, parece-me ser importante uma intervenção aqui no domínio do sofrimento emocional secundário à vivência da doença oncológica, porque nestes últimos 40 anos aquilo a que temos assistido é uma incidência na ordem dos 50%, ou seja, uma em cada duas pessoas com doença oncológica vai apresentar níveis significativos de distress, com impacto na sua qualidade de vida, com impacto no seu bem-estar. Portanto, parece-me ser de facto urgente uma intervenção neste âmbito, uma monitorização desde o início, desde o diagnóstico, aqui a ideia é monitorizarmos de que forma é que a pessoa a quem foi diagnosticada aquela doença oncológica e os seus familiares, porque é também um projeto que abrange os familiares, de que forma é que eles estão a adaptar a este evento de vida, de quais as estratégias que eles dispõem, quais os recursos de adaptação que eles dispõem, qual a rede de suporte que eles dispõem e efetivamente manter essa monitorização na medida em que eles
eles podem eventualmente estarem adaptados. Nem todas as pessoas vivem a crise da mesma forma. Eventualmente podem, de facto, encontrar recursos de adaptação e gerir eficazmente. Mas a verdade é que nós gerimos todas as situações da mesma maneira, somos todos diferentes. Eventualmente podemos encontrar pessoas que até conseguem adaptar-se relativamente bem à primeira fase da doença, à fase do diagnóstico, e eventualmente aqui até à fase dos tratamentos, mas depois surpreenderem-se, como por exemplo a fase do follow-up pode ser particularmente difícil. E aqui o projeto prevê isso mesmo, prevê esta monitorização em que, se o utente e a sua família estiverem adaptados, vamos manter essa monitorização, esse acompanhamento, reforçando competências, promovendo a literacia em saúde e fazendo alguns ensinos específicos, porque enquanto enfermeira acabamos também por intervir aqui na área da gestão de efeitos secundários adversos relacionados com os tratamentos e fornecimento de informações, às vezes até relacionadas com o processo patológico. E eventualmente aqueles que eventualmente apresentam um momento de crise, que precisam de uma intervenção na crise, ou que precisam aqui de facilitar os recursos de adaptação, eventualmente vão necessitar de uma intervenção num domínio psicoterapêutico da enfermagem mais específico. Claro que isto é um projeto que se prevê numa articulação constante com a equipa multidisciplinar, apesar de é um projeto que está numa fase muito inicial, começou em 2021, na fase piloto, portanto que decorreu até o final do ano passado no Centro de Saúde de Santo António. Neste momento já estamos a abranger toda a região autónoma. É, de facto, neste momento um projeto no domínio da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, mas é um projeto que eventualmente faz todo o sentido ser abrangido por toda uma equipa multidisciplinar, porque só assim é que vamos promover ganhos em saúde para o utente. Portanto, envolver os outros técnicos em breve, espero. Muito obrigada. A doutora Ivone Nunes vem falar sobre a prevenção em saúde mental, um desafio constante. Doutora. Ora, muito bom dia a todos. Desde já, grata por este convite à Comissão Organizadora. Vou pegar aqui um bocadinho naquilo que o Dr. Paulo falou, que é a questão do biopsicossocial, de qual nós todos somos feitos. Portanto, a doença mental pode atingir qualquer elemento da população, é transversal, ninguém está livre, e atualmente o que acontece é que as famílias estão muito desgastadas e muito cansadas dada a conjuntura atual, e tem-se notado um aumento das depressões e das ansiedades na sociedade. Em termos de prevenção, a prevenção pode ser a primária, a secundária ou a terciária. Nós, no nosso serviço, já somos a terciária, mas acho que há muito que precisa ser feito e está a ser feito no âmbito da prevenção primária, nomeadamente a nível das escolas, a nível dos trabalhos, tentar proteger os indivíduos e alertá-los para sinais ou sintomas que possam dar sinais ou sintomas de eventual doença mental em evolução. Logo na primeira linha temos os colegas da Medicina Geral e Familiar, que estão em contacto direto e primeiro com o utente e que, obviamente, orientam e prestam o seu contributo nessa área. Obviamente que em determinadas situações precisam de um atendimento mais especializado e são encaminhados para o serviço de psiquiatria. Em termos de prevenção, a prevenção pode ser feita a nível das escolas, a nível dos trabalhos, a nível das famílias. Os indivíduos precisam de ter informação e formação sobre como estar no seu dia-a-dia, porque são, como disse no início, o sujeito é composto por um meio biológico, social e psicológico, e tem que haver um equilíbrio entre essas três estruturas para haver saúde mental. O desafio é, dada a conjuntura, conseguirmos todos manter esse equilíbrio nessas três valências, de forma a aproveitarmos a nossa vida e sermos mentalmente saudáveis. Não sei se... Muito obrigado. Não sei se o público tem perguntas, se na plateia alguém tem perguntas, ou se posso começar eu com uma pergunta que está... Se calhar começava eu. A propósito desta questão da pandemia, penso que muita gente tem visto, tem lido muitas notícias de que a pandemia acelerou, ou pelo menos expôs uma série de problemas nesta área. Eu gostava de saber a vossa opinião relativamente a isso, sabendo que
ainda há muitos estudos que estão a ser feitos precisamente para demonstrar isso. Posso começar por aqui? Sim, efetivamente a pandemia teve um efeito, levantou o pano para várias áreas na saúde, não é? Das nossas fragilidades, e a doença mental não foi exceção, está bem? Não só pela crise que envolveu, não é? Mas também porque mostrou e deixou ao de cima, levantou o véu no iceberg da doença mental, não é? E efetivamente é verdade, não é? Portanto, nós sentimos realmente um aumento dos diagnósticos associados a algum tipo de problema de saúde mental ou de doença mental durante a pandemia e no pós-pandemia, digamos assim, muito relacionadas com os síndromes depressivos, sim, com a ansiedade, mas também com o pós-trauma, o lidar depois do trauma de que foi viver uma pandemia, não é? E os medos vividos durante a pandemia, e isso efetivamente é verdade. Portanto, a pandemia trouxe ao de cima, levantou mais diagnósticos associados ao próprio contexto e como as pessoas lidaram com a própria pandemia. Mas, se me permitir, só queria pegar aqui numa coisa que a doutora Ivone disse, que eu acho que é extremamente importante, que são os cuidados de saúde primários. E, portanto, houve uma meta-análise que foi feita em 2018 relativamente a esta matéria da importância dos cuidados de saúde primários no impacto na vida dos doentes com doença mental. E o que é que eles verificaram? Verificaram que 75%, e isto é assustador, dos doentes que cometeram um suicídio tiveram algum tipo de contacto com os cuidados de saúde primários. E mais, 72 tiveram uma consulta nos cuidados de saúde primários um mês antes do desfecho. E isto, é preciso pensar sobre isto, não é? Pensar o que é que falhou. O que é que os cuidados de saúde primários falharam, o que é que falharam os profissionais de saúde que estão nos cuidados de saúde primários e que não conseguiram agarrar estes doentes. E, portanto, nós temos que pensar sobre isto e na importância de nós termos profissionais de saúde nos cuidados de saúde primários que saibam comunicar e estar abertos ao diálogo naquilo que é a saúde mental, não é? E lá está, outra vez, trabalhar o estigma, não é? Estarem capacitados para reconhecer sintomas e para encaixar esses sintomas em critérios de diagnóstico e classificação de uma doença. E às vezes não é a incompetência do profissional de não reconhecer o sintoma, é a própria dificuldade que o doente tem em expressar o sintoma, que às vezes não é fácil de nós percebermos o que é que o doente quer, o que é que o doente sente. E é nesta problemática da comunicação e da capacitação dos profissionais de saúde que nós temos que trabalhar. E esse é um das ferramentas, mas a outra ferramenta, para além dos profissionais de saúde e dos estudantes destes cursos da saúde, é também os cursos da comunicação e do jornalismo, não é? Porque eles também trabalham com as audiências e também trabalham com um público-alvo ainda maior. E, portanto, estes dois grupos populacionais são grupos que nós temos que prestar muita atenção para conseguirmos mudar aquilo que é a perspectiva do estigma face à doença, não é? Do distanciamento social que existe, e isso não é um trabalho para agora, porque nós não vamos mudar uma mentalidade para amanhã. É um trabalho que tem que ser a pensar no futuro. Portanto, os ganhos em saúde não vão ser amanhã, vão ser depois. E isto é um trabalho que tem que ser continuado. E queria reforçar aqui a importância, e obrigada, doutora Ivone, porque efetivamente a primeira linha de contactos são os cuidados de saúde primários e temos que investir na formação destes profissionais e na comunicação destes profissionais. Eu vou confrontá-la com esta situação. Eu estava a ler uma notícia a propósito deste tema no Expresso, que dizia que 35% das pessoas com depressão em Portugal acham apenas que andam cansadas, não procuram ajuda e não têm percepção de que têm um problema. Portanto, não é o caso destas pessoas que recorrem, como dizia a sua doutora, aos centros de saúde, mas esta falta de percepção sobre o problema contribui para... Como tinha dito,
As pessoas têm que estar mais informadas e informadas sobre aquilo que sentem, para aos primeiros sinais de quadros depressivos ou ansiosos procurarem ajuda. Acho que devem estar alerta, até mesmo não só o próprio, mas a família à volta, os amigos, para sinais e sintomas que podem surgir que indicam que a pessoa não está bem. E se a pessoa não está bem, deve pedir ajuda, não deve ter vergonha, não deve esconder aquilo que está a sentir, deve partilhar com as pessoas que têm mais próximas ou com o seu médico de família o que está a sentir no momento e pedir ajuda, não ter essa vergonha e acabar um bocadinho aqui com o estigma da saúde mental e da doença mental que tem sido até então. Doutora, enquanto os centros de saúde não têm essa especialidade, como é que quem está lá a trabalhar pode, digamos, estar mais alerta para essas situações? O que é que diria? O que é que diria? É assim, os colegas de Medicina Geral e Familiar têm na sua formação base um estágio de saúde mental, que por acaso até foi reduzido de 3 meses para 2, com muita pena nossa. Portanto, essa formação aqui na região até tem sido feita no nosso serviço. Os colegas na Medicina Geral e Familiar não estão sozinhos no terreno. Entretanto, estão-se a criar as equipas comunitárias, das quais faz parte um elemento da psiquiatria que dá apoio e está disponível para ajudar naquilo que for preciso e até mesmo ver o doente em casa ou no serviço. Portanto, não estão sozinhos e é importante também não ter vergonha de dizer eu não sei, eu preciso de ajuda, não é? Doutor, não sei se também gostava de falar sobre este tema, também introduzindo outro elemento que é a circunstância de muitos dos problemas de saúde mental surgirem ainda antes dos 24 anos. Parece que essa informação, também uma outra notícia que eu também tive a ler, mostra isso. Isso é mesmo assim? A maior parte das doenças do foro psiquiátrico começa a desenvolver-se de alguma maneira ainda muito cedo. Nós temos muitas vezes, nós que não somos da área, temos às vezes a ideia de que esses problemas só surgem mais tarde. O que é que nos pode dizer sobre isso em relação às crianças? Sim. Antes ainda queria responder à questão anterior do que é que aprendemos da pandemia, não é? Porque realmente convém refletir sobre isso. A nossa sociedade foi evoluir durante alguns milhares de anos e a escola foi aparecendo uma maneira de estar e de organização da sociedade que a pandemia levou a que houvesse um corte numa forma como nós vivíamos no nosso dia-a-dia, não é? E realmente foi uma altura ótima para avaliarmos basicamente a nossa sociedade e os nossos padrões de vida. E realmente o que é que se conclui? Conclui-se que é muito importante estarmos juntos, não é? O estarmos isolados nos nossos apartamentos, nas nossas casas, não é benéfico para a saúde comum, não é? E para a saúde mental de todos nós. É fundamental estarmos num espaço fora de casa, ao ar livre, a brincar, a passear, a contatar com as pessoas, a criar elos, ligações. E isto ficou muito presente a todos nós, sentimos todos na nossa pele, não é? Nossa alma. Também chegamos a uma conclusão que a escola é fundamental, não é? Uma coisa que foi sendo desenvolvida ao longo de algumas centenas de anos, mas a escola é fundamental para o desenvolvimento quer da criança e quer do indivíduo como pessoa produtiva futuramente para a sociedade, não é? E para quem é pai aqui dentro teve perfeitamente noção que aprende-se mais na escola, não é em casa, não é através de sessões telemáticas, com o apoio dos pais. Por isso eu acho que a pandemia ensinou-nos que a evolução foi feita de forma gradual e eu acho que é fundamental manter esses padrões de sociedade em que existe um tempo a estar em casa, um tempo a estar fora a comunicar com as outras pessoas, um tempo a estar na escola e que isso é fundamental para o desenvolvimento do bem-estar biopsicossocial de todos nós, não é? Todos nós.
O doutor acha que já é possível apontar algumas, digamos, conclusões relativamente ao impacto que a pandemia teve nas crianças? Assim, tem havido alguns estudos em termos psicológicos, em termos de aumento das ansiedades, aumento de dificuldades na autorregulação de crianças que ficaram demasiado tempo em casa, o que comprometeu basicamente a termos de socialização, a comunicação fica prejudicada, por isso isto tem saído alguns estudos nesse contexto, não é? Sobre a pandemia. Em relação a outra questão, volto a lembrar que eu não sou pedopsiquiatra, não é? Mas daquilo que tenho conhecimento em relação ao aparecimento de doenças psiquiátricas antes dos 24 anos de idade, sim, aparecem geralmente esquizofrenias, psicoses, podem aparecer na altura da adolescência mais tardia, mas eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre esta temática. Em relação a outras perturbações, como o autismo, perturbação de hiperatividade, déficit de atenção, as perturbações do comportamento, claro que esses são mais de aparecimento na idade pediátrica e, pronto, realmente os pediatras, principalmente que se dedicam ao neurodesenvolvimento e à neuropediatria, temos a noção que essas situações ocorrem na idade pediátrica e claro que há sempre uma componente multifatorial que a parte do ambiente e os apoios que a sociedade e a família podem ter são fundamentais para, de certa forma, orientar para o normativo nessas crianças, não é? E quanto mais cedo, não é? Quanto mais precoce a intervenção dos profissionais de saúde e educativos numa criança com estes problemas que nomeei anteriormente, melhor é o prognóstico. Eu gostava também de ouvir a sua opinião relativamente a esta questão do pós-pandemia e como é que o Centro de Saúde também lida com estas questões, como é que tem sido esse trabalho? O pós-pandemia, já foi falado aqui, não me quero tornar redundante, não é? Mas de facto houve aqui uma maior procura também da população nesse sentido, especialmente aqui quando obviamente desconfinamos, não é? E as pessoas começam a procurar os serviços de saúde mental, porque efetivamente, como disse a doutora Sónia bem, começamos a trabalhar aqui a questão do estigma, portanto, era aquela questão da pontinha do iceberg e de repente começámos a falar mais sobre a importância da saúde mental e sobre o impacto do isolamento e da incerteza no dia-a-dia das pessoas. Em termos do centro de saúde, os centros de saúde também tiveram de se adaptar, não é? Porque tivemos todo aqui o contexto das testagens, da vacinação e depois as equipas de retaguarda que garantiram portanto, a funcionalidade dos próprios centros de saúde em termos de todas as outras funções, todas as outras valências do serviço. No que diz respeito aqui à saúde mental, temos assistido, naquilo que é a minha percepção, no centro de saúde onde exerce funções, a uma procura crescente. Pelo menos é uma avaliação muito empírica, não estou a fazer nenhum estudo de investigação neste sentido, mas a percepção que temos é que está a haver cada vez mais uma procura por parte da população neste sentido e com muitas referências dos próprios em relação a estas questões da pandemia, o medo às vezes o medo de ficarem doentes, o medo de morrer, ou as questões relacionadas com o contexto social que se agravou, os desempregos, motivados especialmente aqui na área da restauração e da hotelaria, ali numa determinada fase. Agora estamos outra vez num crescente e num boom, felizmente, mas houve efetivamente pessoas com estas situações, portanto não podemos ver a pandemia aqui de forma isolada, temos de contextualizar tudo aquilo que foi o impacto da mesma, mas efetivamente houve as suas sequelas. Os estudos estão a surgir agora para nos trazer as evidências científicas exatamente de toda esta vivência e nós, enquanto profissionais de saúde, estamos cá para ir gerindo da melhor forma possível. Eu também gostava de ouvir-vos para uma resposta mais breve, uma vez que já estamos a chegar à parte final do nosso encontro, sobre a questão das substâncias psicoativas aqui, e até que ponto aqui isso perturba, digamos assim, a normalidade das coisas e afeta, digamos assim, a saúde mental das pessoas. Uma vez que aqui na Madeira têm surgido assim, uns fenómenos, também parece que ele se agravou agora, depois da pandemia, com o consumo de blooms e
e essas outras substâncias. Gostava de ouvir a vossa opinião também sobre o assunto. Em relação aos consumos das substâncias psicoativas, de facto verifica-se um aumento durante a pandemia e no pós-pandemia. Agora, estas substâncias psicoativas não são de agora, já desde 2009, 2010 que existem. Houve de facto um aumento a que se deve provavelmente a desemprego, substituição de substância, porque são substâncias extremamente baratas no mercado. E provavelmente quanto maior a acessibilidade, maior o consumo. Não sei se respondi à sua pergunta. Mas acha que existe, é possível fazer mais do que se tem feito até agora? Eu tenho visto que há aqui duas intervenções. Por um lado, uma intervenção mais no imediato, nas situações urgentes, e também há aqui um trabalho no plano legislativo para tentar, digamos, condicionar mais a propagação deste tipo de substâncias. Qual é a sua opinião relativamente a essas duas abordagens? A minha opinião é que, de facto, em termos legislativos, algo tem que ser mudado, porque sem a mudança legislativa dificilmente vamos conseguir fazer alguma coisa. Em relação aos consumos, preocupa-me imenso que não são consumos a partir dos 18, são consumos que provavelmente já têm que começar aos 12 e aos 13 anos. E o dano é mesmo irreversível? É. Em termos cognitivos, ficam muito debilitadas e não recuperam, em princípio, o que perdem, não é? Mas pode dar o exemplo de situações... Olha, temos exemplos, por exemplo, de internamento, que os colegas referem, que não sou eu que estou a ver os doentes do internamento. Há utentes que não conseguem dizer o nome completo. Com que idade? Com que idade? 20, 30. Pessoas com 20 anos e que são incapazes de dizer o nome completo. Não conseguem. Quando lá chegam, e que antes eram pessoas perfeitamente normais. Sim, em princípio, sim. Em termos de efeito da substância no organismo, não tem nada a ver com as drogas, com os opioides e cocaínas e canabinoides. É um bocadinho diferente. Isto tem aumentado mesmo ou é um pouco a amplificação que a comunicação social está a fazer que distorce? Ou é uma realidade mesmo que está a progredir? É uma realidade. Muito bem. Doutor? Pronto, olha, o que é que eu posso dizer em relação a isso? Claro que eu não trabalho num centro de apoio à toxicodependência e vou tendo contato com alguns adolescentes que me aparecem na consulta, que os pais ficam preocupados e com alguma suspeita, e realmente naquelas que nós conseguimos dosear, os canabinoides muitas vezes são positivos, porque eles muitas vezes não tomam só uma substância, né? fazem os canabinoides e depois são apresentadas essas drogas sintéticas e vão fazendo, há dias que tomam drogas sintéticas, há dias que tomam canabinoides e pronto, e claro que é assim, independentemente da nossa neuroplasticidade que o nosso cérebro tem, que nós todos às vezes perguntamos, e talvez seja essa a dúvida que o comum das pessoas podem pensar, é que, pronto, ok, às vezes a pessoa até, por exemplo, na idade pediátrica tem um AVC, tem algumas crianças, aliás, várias crianças que tiveram AVC e vão recuperando, vão transferindo a área motora para o outro lado ou para áreas circundantes e a criança volta a falar, volta a mexer o braço e pronto, e há uma recuperação. Contudo, infelizmente, é assim, há noxas, ou seja, há produtos tóxicos que em termos cerebrais que são irreversíveis, pronto, por isso há substâncias que provocam lesões em determinadas áreas cerebrais em que essas têm um efeito deletério muito invasivo. Só dar um exemplo, uma coisa muito simples, o álcool. Todos nós, pronto, adultos, de vez em quando bebemos uma cervejinha, um vinho, pronto, à refeição, pronto, e eu costumo até dizer o termo de comparação, uma mulher adulta que bebe um copo de vinho à refeição, pronto, não vai fazer grandes efeitos deletérios no seu cérebro, não é? Pronto. Mas se for uma mulher grávida que tiver um feto,
o álcool, numa determinada altura da vida, provoca um efeito deletério grave, irreversível, e pode a bebê nascer com uma coisa chamada síndrome fetal alcoólico, que pode levar quer a déficit cognitivo, até malformações do própria cara. E por isso, e foi o álcool, isso está bem descrito e toda a gente sabe, os pediatras em geral conhecem infelizmente alguns casos de síndrome fetal alcoólico, que antigamente havia mais porque que as pessoas que muitas vezes iam trabalhar para o campo levavam um garrafão de vinho, um pãozinho, iam comendo e bebiam vinho e muitas vezes já estavam grávidas e o consumiam, pronto. E só para dizer que determinada noxa, determinado tóxico, determinada substância pode ter ou não efeitos reversíveis ou irreversíveis. Infelizmente, aquilo que a doutora está aqui a dizer é que realmente nessas drogas sintéticas, muitas delas que são feitas em laboratórios sem pouca noção do que vai levar a posteriori, a longo prazo, infelizmente tem-se demonstrado com drogas altamente deletérias para o nosso sistema nervoso central. Pronto, daquele que é o meu ponto de vista, corroboro tudo aquilo que acabou de ser dito, no sentido de que temos assistido a esta problemática, de facto, de forma crescente, muito em consequência destas substâncias psicoativas, mas eu atrevo-me, eu vou cobrar aqui um bocadinho, peço desculpa, as formalidades da apresentação, mas acho que estamos aqui na presença do Dr. Nelson de Carvalho e acho que, de facto, para falar aqui um bocadinho sobre as questões dos consumos e se provavelmente esta problemática é certamente a pessoa mais indicada para o efeito. Permita-me, não está disponível, mas acho que, de facto, poderia ser uma mais-valia aqui na participação. Portanto, era uma forma já de passar aqui também um bocadinho a interação ao público. Tornei-me aqui um bocadinho moderadora. Mas, do meu ponto de vista pessoal, considero uma mais-valia aquilo que pode dizer a respeito da temática. Bem, bom dia a todos. Quero dizer que não estava preparado para falar. Peço desculpa. Bem, o Dr. Ivone tem trabalhado mais essa área do tratamento, nós trabalhamos mais a parte da prevenção e a parte da legislação. Muito importante também. E concordo que estas duas abordagens têm que trabalhar em parceria. E, de facto, o que a Madeira tem feito desde 2010, do ponto de vista de legislação, é que tem sensibilizado primeiro o Governo da República, devido a estas problemáticas. Nós, em 2010, começámos a receber denúncias das escolas, com miúdos a fumar sálvia divinor, que é um alucinogéneo, na altura apareceu muito nas smart shops. Começámos a trabalhar essa matéria, sensibilizámos a Assembleia da República, o CICAD, sem sucesso. Criámos a primeira Task Force em 2011, com 15 entidades ou mais. Trabalhámos todos juntos nessa matéria e, graças à sua autonomia, à autonomia regional, conseguimos criar um decreto legislativo regional para fechar as lojas. Como dizia a doutora Ivone bem, quanto mais acessível uma droga, pior é. Daí que eu estou preocupado com a história da legalização da cannabis, que espero que não venha a acontecer tão cedo, que é mais uma droga que vem para aí para dar mais chatices. Nessa altura, cria-se o primeiro decreto legislativo regional. Podes tentar, Paulo, depois parece que estás a fazer uma promessa. Em 2012 fecha-se as smart shops, que para nós foi importante. Nessa altura, em 2012, tivemos dos piores anos em termos de internamentos. Tivemos 206 internamentos na Casa de Saúde de São João de Deus e à volta de 300 e poucos no serviço de urgência. A Madeira gastou à volta de 260 mil euros só em saúde diretamente com estas drogas. Fora o resto, indiretamente. Depois, nessa altura, houve uma situação curiosa, é que não havia tabelas traduzidas do inglês para plasmar na lei. E graças ao professor Félix Carvalho, contactámos na altura o CICAD e o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, que nos manda em inglês. O CICAD não fez, dizia que não sabia fazer, nem tinha pessoas para isso. Valeu-nos a amizade do professor Félix Carvalho, que nos fez pro bono, traduzido do latim todas estas drogas, que já eram umas 500 ou mais, porque neste momento já são 915. Até dezembro de 2022 temos 915 novas drogas identificadas na Europa. E depois ele faz essa tabela que, curiosamente, vai ser usada para a lei nacional também. O continente só, em março do ano seguinte, consegue fechar as lojas. Portanto, em 2017 muda-se a lei outra vez, porque o que é que se passa aqui? Nós temos um sistema de alerta rápido que de rápido não é nada. E o pior ainda é que há uma diretiva comunitária que diz que quando uma droga é criminalizada, o Portugal tem 6 meses para aditar a lei da droga. E está a demorar 24 meses esse aditamento. Entretanto, já surgiram mais 100.
Portanto, o que é que a Madeira, portanto, em 2017 faz mais uma mudança em que distingue o tráfico do consumo em termos contraordenacionais e tem feito, ao longo dos tempos, tentativas junto à Assembleia da República para criminalizar estas drogas, sem sucesso. Todas, aliás. Em dezembro, voltámos a reunir a Task Force e aqui acho que conseguimos dizer mais uns saltos mais importantes, que é, primeiro, a Assembleia Legislativa da Madeira aumenta as coimas, para ser mais dissuasor do consumo, e, por outro lado, manda uma recomendação para a Assembleia da República para que seja mais rápido o editamento destas substâncias. Entretanto, a Polícia Judiciária, há 2 anos, diz e bem que vem para cá com o laboratório a nível regional, o que para nós é muito importante, porque neste momento estamos com processos atrasados. Por exemplo, há um indivíduo que foi apanhado com 9 kg de alfa-PHP, que é uma catinona, 9 kg, uma catinona muito mais potente que a cocaína, com o ecstasy e outros estimulantes, e que o laboratório está a demorar 8 ou 9 meses a dar a resposta. O que é que acontece? A polícia só pode ter um indivíduo detido 48 horas, independentemente da quantidade que é apanhada. Ora, o indivíduo não se sabe qual é a droga, a polícia tem que libertar e o tribunal. Então, agora, com a vinda do laboratório, vai ser muito mais fácil. E nestas 48 horas, o Dr. Carlos Farinha pensa que consegue garantir essa identificação, vai ser muito mais fácil para criminalizar. Por outro lado, temos uma situação absurda a nível nacional, que é a descriminalização do consumo, que é, enquanto as drogas clássicas estão descriminalizadas, as novas não estão. Nenhuma nova droga que está na lei da droga está descriminalizada. Ou seja, se for apanhado com 0,1 grama de cocaína, sou consumidor. Se for apanhado com 0,1 grama de alfa-PHP, sou traficante. E isto para a polícia também tem sido, e daí que também, através da deputada Sara Madruga, conseguimos ter uma iniciativa na Assembleia da República, e foi por isso que a semana passada também estive lá para tentar sensibilizá-los, e espero que se consiga, que é para distinguir as doses que são o tráfico e o consumo. E esta lei já foi alterada 31 vezes, e ninguém reparou, porque o Conselho Superior de Medicina Legal já não existe há anos, e era essa entidade que fazia. Portanto, e penso que se dermos esse passo, juntamente com a questão do laboratório, ao nível do tratamento também, com o reforço e com o trabalho que tem sido feito. A prevenção tem trabalhado desde 2010 nesta matéria. Campanhas, ações, programas nas escolas, no meio laboral, desportivo, comunicação social, temos andado em todos os contextos. Tudo isto junto, esta abordagem tem que ser feita. Agora, não duvidem disto, assim que o laboratório vier para cá, vão mudar novamente as moléculas. Isso não há dúvidas. Neste momento só são 3 ou 4 drogas que estão a ser consumidas na Madeira novas. Todas elas estão criminalizadas. Só que, devido a estas nuances da lei, estes processos morosos, é que não está a ser feito. Porque a partir do momento que isso seja aprovado, é muito mais fácil. Agora, não duvidem que vão aparecer novas moléculas novamente. E acho que é isto, basicamente. Não sei se perceberam. Muito obrigada. Para fechar, se calhar aqui voltar a referir a questão e a importância de nós reduzirmos o estigma quando lidamos com a doença mental e com os problemas de saúde mental, porque têm impacto na saúde e no outcome dos doentes, reduzem os internamentos, reduz o suicídio, aumenta a adesão terapêutica, está bem? E se calhar o teu principal trabalho é trabalhar aqui a questão do estigma. E só fazer aqui, lembrei-me agora, que eu acho que é interessante, um estudo que foi feito no Twitter relativamente à estigmatização e à banalização das doenças. E desde logo à cabeça, o principal resultado do estudo, da conclusão, foi que a doença mental era aquela que era mais estigmatizada e banalizada no Twitter. Pronto, isto era a primeira conclusão. Dentro da estigmatização tínhamos a esquizofrenia e o autismo, as perturbações do espectro do autismo, e do lado da banalização tínhamos o síndrome depressivo e as perturbações obsessivo-compulsivas, assim com maior proporção de banalização. E uma coisa que se verificou no estudo era que quanto menos estigmatizada estava a doença mental, mais banalizada era. Ok? E a banalização não é o que nós procuramos. Portanto, quando nós trabalhamos a estigmatização, nós não queremos banalizar o tema, não queremos torná-lo engraçado ou
comentar a falta de saúde mental ou os problemas de doença mental de forma engraçada. Porquê? Porque isso faz com que o reconhecimento não seja sério destes sintomas. E, portanto, alertar aqui à questão de quando trabalhamos a estigmatização, nós não queremos banalizar o tema, está bem? Acho que era importante focar este ponto. Não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer às pessoas que aqui estão ou se querem acrescentar alguma informação àquilo que já foi dito. Sim. Muito obrigada. Sofia Canha, tenho muita pena não ter ouvido os oradores iniciais, mas daquilo que tenho ouvido pela vossa participação, e eu sendo docente de profissão, embora estando já fora da escola há alguns anos, mantenho-me em contacto com um grupo de jovens semanalmente. E há uma questão que eu gostaria de deixar aqui, ou como questão ou como reflexão, que já aqui foi mencionada, que é a participação da escola e dos agentes educativos também, e pergunto, na detecção dos sintomas ou de alguns sinais, porque é onde estão maioritariamente, aliás, todas as crianças e jovens estão na escola e passam o seu tempo o período de tempo maior do dia na escola. E, portanto, penso que é um espaço privilegiado para detecção precoce e detecção de alguns sinais. E pergunto se não seria também importante haver formação, assim como nas pessoas que trabalham, todos os profissionais que trabalham nos centros de saúde, que nem todos têm a mesma sensibilidade para detectar situações de doença mental ou outras. Mas também, e acho que ainda mais grave, é não só os professores, mas sobretudo os professores, mas todos os agentes educativos que trabalham na escola, para detecção. Isso não seria importante, de facto, fazer formação nessa área, para os sensibilizar, para perceber e encaminhar, e até saber também que canais utilizar, e haver uma parceria muito próxima, com certeza, com os centros de saúde, que é quem está mais próximo das populações. E só outra questão, a apatia não sei se será um sintoma de doença mental, penso que não seria exagerado dizer, mas nesse grupo de jovens que eu tenho acompanhado, eu senti, após a pandemia, de facto, que havia muita apatia. Participam muito pouco e são jovens já com 14, 15, 16 anos, normalmente irrequietos, e antes da pandemia, irrequietos, que é a sua natureza e a irreverência também, e depois disso até é difícil entabular ali um diálogo, porque noto que estão apáticos. Eu não sei se me devo preocupar ou não, mas já manifestei isto a várias pessoas e outros profissionais, e às vezes é difícil como lidar, e eu própria tenho dificuldade de lidar com aqueles jovens que de facto não têm muita manifestação, nem querem manifestar-se. Não sei se a ligação às redes sociais isso também agravou. Deixo só aqui esta reflexão e pergunta. Muito obrigada. Não sei se alguém está disponível para responder aqui a esta apatia, para tentar compreender. Vou falar aqui um pouco As escolas são sempre um palco privilegiado para nós falarmos das questões de saúde. Pronto. O Programa Nacional de Saúde Escolar tem aqui um papel importante, efetivamente capacitar não só os alunos, mas também toda a comunidade educativa naquilo que são algumas temáticas de saúde que são importantes, e a saúde mental é uma delas. A questão de nós capacitarmos os jovens é muito importante, para eles reconhecerem os seus próprios sintomas, que eu acho que isso é muito importante. Para além deles reconhecerem a sua própria saúde mental e procurarem perceber a sua própria saúde mental, a forma mais interessante de fazer isso é, à volta deles, eles procurarem pessoas próximas deles que tenham algum problema ou que estejam a lidar com algum problema de saúde mental. E a Sociedade Americana de Psiquiatria tem uns questionários que são para aplicar à comunidade, portanto não são questionários técnicos,
e que exatamente ao serem aplicados nos jovens os fazem pensar sobre estas temáticas, porque o que nós precisamos é que eles reconheçam neles e nos outros, não é? Que é o mais importante. E também, que, obviamente, que a comunidade educativa, neste caso os professores, não é? Também reconheçam estes sinais, estes sintomas que podem alertar para uma patologia mental, sem dúvida. Lá está, capacitar, Programa Nacional de Saúde Escolar está disponível, e nós temos que exatamente trabalhar estas matérias, nomeadamente a saúde mental, não é? Eu queria, em relação... Desculpe, só aqui para dar mais chega ao que a doutora Susana disse, nós neste momento também temos a implementação de um programa de saúde escolar que é o Mais Contigo e que tem exatamente este propósito, que é capacitar os alunos para identificar este tipo de situações nos colegas, neles próprios, e também faz informação aos grupos de pais e aos docentes. É um projeto que eventualmente há de ser alargado também, penso eu. Bom, então eu queria acrescentar, como professora, eu pediatra, neuropediatra, e recebo muitas referenciações das escolas na área no pré-escolar, mais as perturbações da comunicação e da relação dentro do espectro do autismo, ou antes disso, que ainda não é autismo, vamos lá ver, porque depois o desenvolvimento é contínuo e há determinadas características comportamentais numa determinada idade que podem parecer uma coisa e com a evolução e intervenção será outra. Pronto, isso é toda a intenção. É verdade, as crianças estão a maior parte do tempo nas escolas, às vezes entram às 8 e saem às 6 da tarde. E ainda têm atividades e o desporto chega às 9, pronto, que é ótimo. E pronto, mas a questão que eu quero dizer é que assim, existe cá na Madeira, pronto, já na altura do professor Eleter da Guiar, quando começou o ensino especial, e depois veio a doutora Maria José Camacho do ensino especial, que havia uma direção regional do ensino especial separada da direção regional de educação, e agora estão conjuntas, e houve os CRES e os CAPs, e existem os centros de apoio psicopedagógico, com muitas pessoas muito válidas, com psicólogos, alguns CAPs têm psicólogo, têm terapeuta da fala, outros têm terapeuta ocupacional, outros não têm, infelizmente. Essas pessoas têm formação, por exemplo, dentro da psicologia, dentro da terapia da fala, podem dar formação aos restantes colegas das escolas e até à própria entidade educativa. Pronto. E pronto, já estou a ver que há aqui muitas iniciativas, e também quero lembrar que este ano vai ocorrer as segundas jornadas da educação e da saúde, que junta sempre pessoas da área da saúde, quer da saúde, da pediatria em geral, neuropediatras, pedopsiquiatras, pediatras dedicados às alergias, a problemas da saúde biológica, psicológica e social, que a intenção é mesmo essa, é capacitar, é dar a conhecer, e por isso eu acho que são tudo medidas importantes. E já agora posso publicitar, no dia 2 de junho, que é daqui a dias, 2 de junho de 2023, no auditório da Escola APEL, vai haver as segundas jornadas de Educação e Saúde, e o tema mesmo é crescer saudavelmente, está bem? Por isso tem a ver com um programa importante sobre a capacitação e o reconhecimento dessas situações na escola, está bem? Sobre este tema, tenho a dizer que é de facto um tema muito importante mesmo, ao contrário daquilo que se possa pensar, grande parte do sofrimento mental não começa a partir dos 18, começa antes. Portanto, tudo o que for possível fazer para diagnosticar, identificar o mais precocemente possível é de louvar. Bem, bom dia a todos. Só rapidamente para complementar aqui uma questão mais numa linha compreensiva do que tem acontecido eu vou falar da consulta de psicologia pediátrica, que é uma idade que também atendo, e é preciso nós considerarmos que neste período pandémico, em que podemos, no fundo, somá-lo e dar aí 2, 3 anos de interrupção num percurso de desenvolvimento infantil ou adolescentil, é importante nós considerarmos que o nosso desenvolvimento de ser humano,
é compreendido por várias etapas, não é? Se nós compararmos isto com uma torre em peças de Lego, nós vamos perceber que estes 2, 3 anos, para estes miúdos que são agora adolescentes, que estão nos 14, 15 anos, conforme dizia aqui à frente, tem aqui aquilo que nós chamamos habitualmente uma decalagem no seu desenvolvimento, que são retirados 2 ou 3 anos no desenvolvimento destas crianças, que são agora adolescentes, que têm muita importância. Ou seja, estas tarefas, e há tarefas essenciais entre os 9 e os 12 anos, que têm que ser completadas, que têm que ser praticadas na interação com os outros, na interação com a escola, com os professores, com a aprendizagem, todo o desenvolvimento, e que não foram feitas de outra forma, e que estão, de certa forma, coxas ou cambadas a este nível mais psicoemocional e até cognitivo, desenvolvimento cognitivo e cerebral. Portanto, acho que é importante, assim como a procura, e agora aproveito para juntar a outra questão que foi aqui falada, que é esta intensificação da procura para, no fundo, a resposta à doença mental, aos sintomas psicológicos, emocionais e todo o desarranjo ao nível da ansiedade, do pânico, e outras, porque nós quando queremos enriquecer a literacia em saúde mental não podemos só ficar pela ansiedade, pela depressão e pelas esquizofrenias. Nós temos que falar na medicina psicossomática, temos que falar na transformação depois do sofrimento psicológico em sintoma físico, por exemplo, estou-me a lembrar agora da psoríase, não é? Que tem a ver com uma contenção da raiva ou da revolta durante muito tempo, e há muito para fazer na saúde mental, estamos melhores, sem dúvida nenhuma, e a crescer cada vez mais, mas a luta continua, como costumo dizer, contra o estigma e para uma maior literacia em saúde mental. Portanto, só para dizer que, em relação à grande crise psicológica do indivíduo, financeira, social, como foi aqui bem explorada, é preciso também perceber que nestes episódios mais críticos, são circunstâncias mais excepcionais, é importante nós percebermos que também a reversibilidade dos sintomas e a recuperação do indivíduo é mais fácil e é maior. É preciso ter ajuda profissional especializada para que isso se faça. E parabéns a todos pelo painel. Muito obrigado. Uma vez que temos uma sessão daqui a instantes, eu dava por terminado este encontro e agradecer a todos, penso que em nome de todos, a vossa presença. Muito obrigado. Bom dia. Muito bom dia a todos. Agradecemos a todos a vossa presença. Em nome do excelentíssimo Sr. Diretor da Direção Regional da Saúde, Dr. Herberto Jesus, em representação das Suas Excelências, o Sr. Secretário da Saúde e Proteção Civil, Dr. Pedro Ramos, damos início à sessão de abertura do ciclo de conversas organizado no âmbito da Semana Europeia de Saúde Pública 2023, cujo tema geral para este ano é Saúde Pública, Questões Globais, Ações Locais. Dando início às intervenções, passo a palavra à Comissão Organizadora da Direção Regional de Saúde, professora doutora Bruna Gouveia, Subdiretora Regional. Muito obrigada. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Dr. Herberto Jesus, Diretor Regional da Saúde, aqui também em representação não só da nossa direção, mas de Sua Excelência, o Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, que teve um inconveniente e não pode estar presente.
Excelentíssima Senhora Vice-Presidente do IA Saúde, Doutora Rubina Silva, em representação do Presidente do IA Saúde. Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho de Administração do César Ramo, Doutora Rafaela Fernandes. Excelentíssimos representantes das ordens profissionais aqui presentes. Excelentíssimos senhores representantes das demais entidades civis e militares aqui também presentes. Estimados preletores e moderadores das mesas redondas que previmos para este evento, caros convidados, prezados profissionais, minhas senhoras e meus senhores, é com grande satisfação que hoje, novamente, iniciamos um ciclo de conversas compridos no âmbito da Semana Europeia da Saúde Pública, que decorrerá entre o dia 22 e o dia 26 de maio, aqui no Centro Cultural da Quinta Magnólia. A comemoração da Semana Europeia da Saúde Pública é uma iniciativa anual que se iniciou dinamizada pela European Public Health Association em 2019 e que na nossa região tem levado à dinamização destas conversas compridas desde o ano passado. Aquilo que nós pretendemos que se torne também uma tradição, virmos à Quinta Magnólia de discutir estes assuntos. Este ano, e também em harmonia com a visão e os desafios expressos no nosso Plano Regional de Saúde 2021-2030, a Semana Europeia tem como tema, e como a colega já mencionou anteriormente, saúde pública, questões globais, ações locais. Pretendemos aqui discutir efetivamente a ação. Vimos que as questões críticas da saúde pública são efetivamente globais. São aquelas identificadas a nível europeu, a nível do país, e as identificadas a nível na região, que são semelhantes. Contudo, é preciso olhar às ações que em cada local é importante fazer. E hoje iniciamos essa discussão abordando a saúde mental para todos e discutindo aquilo que é necessário fazer no domínio da promoção da saúde mental. Estas conversas foram assim designadas pelo caráter informal que nós pretendemos dar a este evento. Queremos que seja um evento participativo, que promova não só a reflexão dos vários interlocutores, mas também que promova discussões, sinergias que possam dar origem a continuadas discussões e continuadas parcerias, fortalecidas parcerias no domínio da promoção da saúde. Há uma ideia central no Plano Regional de Saúde que nós pretendemos aqui também trazer e relembrar. Nós queríamos e queremos que a saúde seja central em qualquer decisão, independentemente do sector da sociedade que estejamos a falar. Isso é um ponto assente no Plano Regional de Saúde que nós queremos trazer para a discussão. Se a saúde for central nos processos de decisão, nós vamos ter promoção da saúde em todos os contextos, desde o contexto da saúde, ao contexto educativo, ao ambiente, ao contexto da economia, todos os sectores da sociedade. E é isto que nós pretendemos que aqui seja discutida, também numa perspectiva multissectorial, e o nosso programa vai, de alguma forma, tentar promover esta multissectorialidade que se pretende que tenha esta discussão e ação no que diz respeito aos temas críticos da saúde pública. Em cada dia da semana, e recorrendo então à metodologia de mesas redondas, será discutido um assunto diferente. Temos a colaboração de vários jornalistas que vão fazer a moderação destas mesas, no sentido também de nos levar a questões cruciais, com a visão de quem está de fora da saúde
e que certamente transparece aquilo que o público quer saber e quer ver discutido. Na segunda-feira, hoje, o tema é saúde mental para todos. Já temos aqui nós, vários, quem assistia ao ciclo de conversas de hoje, certamente já levamos questões para casa e notas sobre como intervir nas nossas equipas, promovendo de uma forma mais efetiva a saúde mental. Tivemos a participação da doutora Susana Gonçalves, o Dr. Paulo Rego Sousa, a enfermeira Ana Pereira e a doutora Ivone Nunes, a quem aproveito novamente para agradecer o vosso contributo. Amanhã, terça-feira, o tema em discussão será a diversidade na saúde. E na discussão da manhã vamos fazer um périplo sobre vários assuntos que estão relacionados com a diversidade, começando pelas equipas de saúde, mencionando a importância das lideranças e da preparação das equipas para a diversidade e para a inter- ou a multissectorialidade. Vamos falar sobre cidadania, inclusão, apoio social, vamos falar de igualdade, vamos passar pela visão da diversidade na prestação de cuidados de saúde direta e pretendemos também trazer aqui para discussão a espiritualidade como um elo para a integração. Na quarta-feira, o tema é acesso a cuidados e informação em saúde. Teremos aqui a participação de vários intervenientes ligados ao Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, que nos vão falar sobre literacia e acesso à saúde, a importância e a perspectiva da saúde pública para a sustentabilidade dos processos de acesso à saúde. Vamos falar sobre o papel dos cuidados de saúde primários como a porta de entrada para o Sistema Regional de Saúde e para facilitar este acesso que vamos estar a discutir. Vamos falar também de qualidade em saúde. Falar sobre a saúde digital, que é de alguma forma um recurso adicional que nós vimos ser muito eficaz e a literatura mostra que é muito eficaz no incremento do acesso à saúde. E por fim vamos falar sobre acesso à informação e dados. Vamos discutir aspectos relacionados com o titular dos dados e o acesso dos dados, tendo em conta o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é algo que também é muito importante quando se fala sobre acesso à informação em saúde. Na quinta-feira, o tema será prevenção e controle de doenças crónicas. Talvez um tema mais convencional, mas digo-vos que a intenção é olhar efetivamente para aqueles que são os principais problemas de saúde da nossa população. Todos são importantes, mas nós sabemos que as doenças crónicas são uma verdadeira epidemia e são um verdadeiro desafio, um dos principais desafios que nós enfrentamos já há muito tempo. E ações efetivas são necessárias. Não é só as novas ameaças que terão de ser foco da nossa atenção, as velhas ameaças continuam aqui bem sólidas e quinta-feira é o dia para discutir. Vamos falar sobre, nesta perspectiva e com uma visão de prevenção, vamos falar sobre promoção da atividade física e aqui trazer a discussão para a importância da família e da comunidade na criação de hábitos de vida saudáveis. Vamos falar sobre nutrição em família, também aqui a perspectiva da educação, da educação alimentar no contexto da família e para a prevenção das doenças crónicas e, por fim, vamos falar sobre prevenção de tabaco e álcool, do consumo do tabaco e álcool e aquela ideia de que não há consumo seguro. Por fim, na sexta-feira, o nosso último dia de trabalho será dedicado às emergências de saúde global e resposta. Vamos partir de uma abordagem das alterações climáticas e teremos aqui um colega da área do ambiente que abordará os efeitos globais e os efeitos locais das ações climáticas. Falaremos da perspectiva do One Health, do surgimento de novas ameaças,
certamente vamos mencionar aquilo que foi a experiência com a Covid-19, que é um exemplo desta emergência, da emergência de novas ameaças. Vamos falar sobre sistemas de preparação, alerta, resposta na área da saúde e proteção civil e garantia de cuidados essenciais. São muitos assuntos. Não poderia deixar de mencionar a ideia que queremos transmitir na Semana Europeia da Saúde Pública, também para vos convidar a voltar nos outros dias e a também divulgar o nosso evento e trazer aqui a esta sala colegas interessados em contribuir para a construção de um plano de intervenção mais efetivo em resposta a estas questões. Aproveito para finalizar, para agradecer todos os moderadores e preletores que vêm aqui partilhar a sua expertise e nos levarão certamente a reflexões importantes para o processo de definição estratégica e também para o processo de definição da componente operacional no que diz respeito à prestação de cuidados de saúde. Agradecer também à direção do Centro Cultural Quinta Magnólia, que novamente nos acolhe e hoje neste espaço magnífico que nos dá aqui certamente esta noção de que a saúde está em todo o lado, até no meio da cultura. Por isso, muito obrigada. Também agradecer a toda a nossa equipa da Direção Regional da Saúde que esteve envolvida na organização deste evento. A minha equipa, com muito orgulho, que faz de cada evento sempre um momento de superação. Por isso a todos, muito obrigada. Agradeço ainda a presença de todos os convidados e todos os participantes de hoje e antecipadamente também daqueles que participarão nos próximos dias. Desejo que a discussão seja aqui dinamizada, seja mesmo enriquecedora para todos os que aqui participem e que nós sejamos também, e cada um seja veículo destas mensagens que aqui vamos discutir no sentido da promoção da saúde pública em todos os contextos. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao excelentíssimo Sr. Diretor da Direção Regional da Saúde, Dr. Herberto Jesus. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar a mesa, a enfermeira Bruna Gouveia, minha companheira de lutas, a Presidente do Conselho de Administração, a Doutora Rafaela, a Vice-Presidente do IASU, a Doutora Rubina, todos os presentes de entidades civis, institucionais e militares aqui presentes. E antes de começar, queria agradecer um agradecimento sincero, acho que nunca tive a oportunidade de fazer isto. Agradecimento porque fizeram todos vós durante a pandemia. Eu, apesar de ser Autoridade Regional de Saúde e que assumi os compromissos mais sensíveis, foi devido a vós que nós chegamos a este ponto e queria agradecer, antes de começar, tudo o que fizeram com a nossa região. E levanta-se uma questão muito importante. A saúde pública, e entendemos a saúde pública como algo integrante num sistema de saúde, porque eu não vejo a saúde pública como algo separado, mas sim como algo integrante de todo um sistema que tem que funcionar, nada funciona sozinho. A saúde pública foi a fase visível das decisões muito duras a nível internacional. E hoje em dia, quando olhamos ao país, vemos que a DGS está a perder todas as competências. E isso levanta-nos algum problema, espero que na Madeira isso nunca aconteça, ou seja, eu costumo dizer que a saúde pública determina a riqueza das nações, ponto. Reparem que o mundo parou durante 2 anos, e foi por uma questão de saúde pública. E enquanto as entidades mais inteligentes ou menos inteligentes não perceberem isto, vai ser complicado gerir este mundo. Isto é um mundo em muita mudança, e é um mundo que nos alterou a todos. Nós provavelmente vamos ter que terminar outro limiar de saúde mental, que nós, calhar, estamos todos iguais, já não sabemos, vamos ter que aumentar um pouco o limiar, porque de facto isto mexeu muito connosco. E o que nós estamos aqui a fazer durante esta semana, muito do trabalho da Bruna, é algo de relevante para perceber que, de facto, estas medidas de promoção e de prevenção que vão determinar toda a nossa sustentabilidade. Porque nós sempre fomos virados para o fim.
Nós todos vivemos muitos anos, nós todos vivemos em média 80 anos, mas vivemos com, entre aspas, desculpem a vulgaridade, com pastilhas, com tubos e com tecnologia. Ponto. E isso é que é a nossa realidade. De facto, vivemos mais, mas com uma tecnologia. E enquanto nós não tivermos a decisão de colocar a saúde pública no primeiro lugar e dizer assim, não, nós temos que promover a saúde, porque senão não vai haver mundo para nós. Se nós, enquanto não pusermos a prevenção à frente de tudo, por mais que façamos, por mais tecnologia que tenhamos, por mais biológicos que tenhamos, por mais de acrescentar anos não saudáveis à nossa vida, isso não é suficiente. E eu, quando olho para a minha região, que é a região que eu amo, eu começo a pensar, tudo bem, nós queremos anos de vida saudáveis, envelhecimento ativo, vamos todos fazer ginástica e por aí adiante, mas eu quero que os meus filhos fiquem na região. Eu quero que haja futuro na região. E o que nós estamos aqui a fazer nesta semana, com estes temas totalmente que abrangem toda uma área extremamente específica, e são temas fracturantes, que é as emergências em saúde pública, a diversidade, que cada vez está mais na moda, há mais diversidade na legislação do que na realidade, mas existe diversidade. Tudo isso, o acesso como, até que ponto é que nós vamos tratar, ou seja, todas estas questões são fracturantes, mas na base disto tudo está o futuro da nossa região. E o futuro faz-se com crianças. O futuro faz-se com crianças. Eu costumo dizer, se me permitem, que eu estou numa sinceridade acrescida, eu não quero que a Madeira seja um lar de idosos. Eu quero que a Madeira seja uma região inovadora, uma região que capte talento, uma região que faça com que nós fiquemos cá. E isso a saúde tem dado um grande exemplo, o Serviço Público de Saúde tem dado um grande exemplo de inovação. Porquê que cada vez temos mais pessoas a virem para nós? Porque nós estamos a criar algo, estamos a criar valor, estamos a criar inovação e estamos a fazer que coisas que antigamente não existiam na Madeira agora existem, então ficam cá. Portanto, é toda esta filosofia que nós temos que mudar. Criar inovação para manter o futuro da Madeira, continuar a tratar bem as pessoas a todos os níveis de vida, mas essencialmente dar valor às nossas vidas. Isso é muito importante. Todos nós somos partes integrantes. Nós costumamos dizer que a culpa é sempre dos outros. Os outros somos nós. Nós somos todos os outros, nós somos o sistema. Portanto, partirá de nós, através da saúde pública, de todas estas coisas que nos vão fazer pensar, estes temas vão nos fazer refletir, mas eu costumo dizer uma coisa que é, nós na vida temos que fazer inscrição. O que é inscrição? É, o meu comportamento tem que se mudar com aquilo que eu aprendo. Isso é muito importante, fazer inscrição. E temos que ser conscientes alegres. Que há quem diga, uns filósofos portugueses, que somos inconscientes alegres. Temos que ser cada vez mais conscientes e alegres. A alegria, o amor guia as nossas vidas. Mas